E glória a Deus, meus queridos. Nós estamos aqui em menor número por conta de algumas situações que nós vamos falar essa noite, por conta de algumas situações que nos atingiram enquanto igreja, mas nem por isso nós estamos desanimados, nem por isso nossa voz será silenciada. Nós estamos aqui enquanto povo de Deus com uma certeza: que Deus está cuidando da minha vida, está cuidando da tua vida, está cuidando daqueles que não estão aqui nessa noite, pelos motivos que forem. Deus está no controle de todas as coisas. E é muito importante você tomar posse disso, muito importante você ter essa convicção de que Deus está controlando todas as coisas, que Deus está cuidando das nossas vidas. O Senhor está diante de nós. Quero que você veja e abra sua Bíblia em Zacarias 9:12. Por favor, Zacarias 9:12. Diz assim a palavra de Deus: voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Numa outra tradução diz: prisioneiros da esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Quem está preparado para receber o dobro daquilo que você perdeu? Porque é o que nós vamos proclamar sobre a tua vida, o dobro. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem: prisioneiro da esperança. Queira ser um prisioneiro da esperança, meu querido. Queira ser um agente esperançoso. Queira ser alguém cujo coração queima por uma esperança, e não pelo medo, e não pela vergonha, e não pelas situações que possam te envolver. Para nós entendermos esse texto, e eu não esperava essa chuva, mas eu espero que você preste muita atenção, mas nós precisamos fazer um panorama histórico, e nós precisávamos ir lá abrir a nossa Bíblia em Esdras, por favor, Esdras capítulo 1, para você entender o contexto que está acontecendo neste versículo de Zacarias. E eu vou tentar aqui explicar, espero que vocês entendam, porque é muito importante você entender esse contexto histórico, você ter essa visão geral do que está acontecendo. O Velho Testamento inteiro, ele fala sobre o povo de Deus, povo de Israel, povo judeu. Esse povo foi escolhido por Deus, e Deus prometeu a eles desde Abraão uma terra onde mana leite e mel, uma terra da promessa, chamada Canaã. E através de Moisés, o povo sai do Egito, e eles andam pelo deserto, e acontece toda aquela história que você sabe. Muitos murmuraram, muitos ficaram, toda uma geração morreu, até que então eles entram na terra prometida, na tão terra sonhada, prometida por Deus. Mas quando eles entram nessa terra, muitos desafios começam a acontecer. E um dos maiores desafios do povo judeu, quando eles estavam na terra de Canaã, foi o primeiro exílio, o primeiro momento em que um reinado foi lá, guerreou contra Israel, e levou cativo, levou escravo aquele povo. Estou falando de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Esse imperador da Babilônia guerreou contra o povo de Israel, fez escravo aquele povo, e os retirou da terra de Jerusalém, de Judá, e levou quase todos cativos para a Babilônia. E durante um tempo aquele povo ficou escravo lá na Babilônia. Cerca de 40 mil pessoas saíram da terra de Judá e foram escravos para a Babilônia. Ficou apenas os mais pobres lá em Judá. Ficaram apenas os mais fracos lá em Judá. Um pequeno povo, que passado mais algum tempo, também se dispersaram, cada um para um lado, um pouco foi para o Egito, e a terra de Judá
Em Jerusalém, onde havia o templo do Senhor, ficou uma terra deserta, uma terra sem ninguém, uma cidade desassolada, uma cidade abandonada, porque a grande maioria do povo estava exilado lá na Babilônia, e mais um pouco, os mais fracos, os mais pobres, fugiram em várias áreas, ao redor, principalmente para o Egito. Calma que vai ficar interessante. Lá na Babilônia, enquanto está acontecendo tudo isso, um novo reinado começa a se levantar. Os persas começam a se levantar, o reinado da Pérsia, agora sob a direção de Ciro, um grande imperador. Ciro começa a crescer muito, o seu império começa a crescer muito, e ele começa a conquistar todas as terras ao redor. E ele vai em luta contra Nabucodonosor, contra a Babilônia. E ele vence Nabucodonosor, e ele derruba Babilônia, e ele derruba aquele imperador. Ciro se torna então o maior imperador jamais visto naquela época. O reinado persa se torna um império grandioso, poderoso. E se você acompanhar a história nos profetas, se você abrir a sua Bíblia em Isaías 45, você vai ver que Ciro foi um grande conquistador, porque a mão do Senhor estava junto com ele. A mão do Senhor estava direcionando Ciro. Ciro nunca rendeu glória a Deus, nunca foi um adorador de Deus. Ele tinha os seus deuses, mas Deus usou Ciro para acabar com Nabucodonosor, para destruir Nabucodonosor. E através de Ciro, ele autoriza o povo de Israel a voltar para a sua terra, a voltar para Jerusalém, a voltar para a sua cidade. E quando o povo chega na sua cidade, o grande símbolo de Jerusalém é o templo. O templo que foi construído por Salomão, que o rei Davi quis construir, mas quem construiu foi o filho dele, Salomão. Esse grande templo é o maior símbolo para os judeus, para os israelitas, é a maior discussão até hoje. Até os dias de hoje é discutido esse templo, a posse do lugar, a propriedade daquela área. Mas naquela época, quando Ciro emitiu um decreto, e se você abrir lá em Esdras capítulo 1, você vai ver esse decreto, que Ciro, o imperador, autoriza o povo judeu, o povo de Israel, a voltar para a sua terra, e autoriza também a reconstrução do templo. Por favor, está aí no jeito Esdras capítulo 1. Olha lá, no primeiro ano de Ciro, logo que ele já dominou Babilônia, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Olha o decreto de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, ou seja, quem é o povo de Israel, os judeus, voltem a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Então Ciro autoriza aquele povo a voltar para Jerusalém e a reconstruir o templo. O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver comigo e com você? Eu vou chegar lá. Mas primeiro eu quero que você entenda que quando o povo de Israel começou a construir, abra aí em Esdras capítulo 4, por favor. Quando o povo de Israel começou a reconstruir o templo de Jerusalém, começou a surgir alguns inimigos nessa construção. Começou a surgir algumas pessoas, alguns inimigos tentando impedir
a reconstrução desse templo. Se você abrir lá em Esdras capítulo 4, versículo 1, diz: os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Os inimigos falaram: o povo está se ajuntando de novo. As histórias dizem que esse povo era poderoso, que nesse templo havia a presença do Senhor, e eles estão reconstruindo o templo. Nós temos que impedir isso. E aí esses inimigos, primeira coisa que eles tentam fazer é se infiltrar junto aos israelitas, na tentativa de ajudar eles nessa reconstrução. Veja o que diz no versículo seguinte. Eles foram a Zorobabel. Zorobabel era o governador ali de Israel. Ele foi instituído como governador. Quando eles voltaram, o imperador Ciro colocou ele como governador. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes da família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifício para ele desde que Esaradom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Seguinte, mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho, somente nós construiremos o templo para o Senhor. Porque Zorobabel sabia da responsabilidade, era deles. E sabia que aquele povo era um povo inimigo, que queria se infiltrar para atrapalhar a reconstrução desse templo. O que esses inimigos fazem? São dedo duro. Vão lá, o rei Ciro já tinha passado, e aí eles escrevem uma carta para o filho de Ciro, o Artaxerxes. Escreve mais ou menos assim, se você pegar lá Esdras, está lá todas as cartas escritas por esse inimigo. Imperador, aquele povo está reconstruindo o templo. Ele é um povo rebelde, ele é um povo estranho, e eles estão construindo para o Deus deles. Ó rei, impeça essa reconstrução. E esse rei, esse imperador vai lá e emite um decreto para que essa reconstrução fosse paralisada. Mas aí, passado 16 anos, entra dois profetas que exercem um papel fundamental, Zacarias e Ageu, que é o texto que nós lemos. Zacarias e Ageu começam a impulsionar aquele povo a voltar à reconstrução. Nós não podemos deixar isso acontecer. 16 anos depois dessa obra paralisada, se levanta esse profeta Zacarias e se levanta esse profeta Ageu. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que reconstruir o templo. Nós temos que reconstruir aquilo que é representado para nós, a presença do Senhor. E aí Zacarias começa, e Ageu, profetas daquela época, a encorajar o povo a voltar à obra, a encorajar aquele povo de Israel a sair da omissão, da negligência, da procrastinação e começarem então novamente a obra. Mais uma vez os inimigos se levantam, falam: não, nós não podemos deixar isso acontecer. E novamente eles escrevem um relatório de um outro governador agora que está lá acompanhando. Escreve, fala: olha, o povo está lá reconstruindo o templo, isso não pode acontecer. Agora já um novo governador, Dário, recebe essa carta dos inimigos, e ele lê, e fala: eu preciso fazer uma pesquisa nisso aqui. Deixa eu consultar os livros históricos para saber se Ciro realmente autorizou essa obra. E aí Dário começa a pesquisar nos livros históricos dos reis, e aí ele encontra aquele decreto que nós lemos. Ciro falando: está autorizada a reconstrução do templo. E aí esse novo governador Dário fala: pode reconstruir o templo. E não só pode reconstruir, mas o que vocês precisarem, podem contar até mesmo com os tesouros, com o dinheiro do nosso reino. O que isso agora sim, o que isso tem a ver conosco, meus queridos? O que toda essa história tem a ver conosco hoje?
tudo que Deus faz, tudo que Deus procura realizar nas nossas vidas, desde o início, é para o nosso bem. Todas as coisas que Deus realiza, todos os grandes mistérios de Deus, tudo é para o nosso bem. Eu quero dizer para vocês que Satanás, ele é especialista em querer estragar, em querer colocar a mão para estragar, para contaminar a grande obra de Deus. Satanás quer estragar a natureza criada por Deus. Satanás quer estragar o ser humano. Satanás quer estragar tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus faz. Ele quer colocar a mão, ele quer contaminar, ele quer azedar, ele quer mudar o propósito de cada coisa que Deus fez. Veja que uma simples reunião na igreja, Satanás quer estragar. Uma simples conferência, Satanás quer estragar, quer manchar a imagem, quer de alguma forma envergonhar, desanimar. Ele quer mostrar uma mentira para as pessoas, de que não vale a pena, de que não devemos nos reunir. Tudo aquilo que Deus nos direciona a fazer, tudo aquilo que Deus nos inspira, de alguma forma Satanás vai querer vir e vai querer interromper, vai querer contaminar, vai querer mudar o foco, vai querer mudar a direção. É assim que ele age. É assim que ele age dentro do casamento. O casamento é algo instituído por Deus, mas o que Satanás vai lá e faz? Quer manchar o casamento. Quer colocar duas pessoas que até então se amavam, se declararam no altar, agora querem colocar, Satanás quer de alguma forma manchar, causar tanta vergonha para esse projeto de Deus, que ele faz com que essas duas pessoas se tornem inimigos, rivais. Ele quer estragar a criação dos filhos. Nada é mais precioso para o ser humano do que criar um filho, dar-lhe direção, dar-lhe uma orientação. Mas Satanás quer vir e estragar isso e faz pais ausentes, faz pais negligentes, filhos que acabam sendo criados aí completamente fora da proteção. Satanás quer estragar a nossa vida com os nossos amigos, com os nossos familiares. Satanás quer estragar a nossa comunhão na igreja. Nosso prazer de nos reunirmos enquanto igreja. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não sei se todos sabem, mas na nossa conferência, nós nos reunimos aqui, e foi algo maravilhoso que Deus fez aqui neste lugar. As pessoas que estavam aqui sentiram o poder de Deus, sentiram algo tremendo, mas surgiu aí um pequeno surto de infectados por causa do coronavírus. Isso, de certa forma, deixou muitas pessoas com medo ou em dúvida. Tanto é que você pode ver aí pelo número de cadeiras. Até então, domingo, estava dando 230, 250 pessoas. Hoje precisou reduzir bem. Reduzimos aí, acho que está com 120. E lógico, por precaução. Mas, sobretudo, a gente tem que ter consciência daquilo que Satanás quis fazer. Não só da conferência, mas de cada culto. Que nós nos reunimos aqui, que nós estamos aqui enquanto igreja. Ele quer envergonhar. Ele quer trazer algo que fala assim, tá vendo? Não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu quero dizer que durante 4, 5 meses, nós ficamos isolados. Ficamos fazendo cultos online apenas. E durante esses 4, 5 meses, nós nem imaginamos o que pode ter acontecido na vida dos irmãos da igreja. Sabemos que foi um prejuízo enorme. Porque mesmo que nós realizamos os cultos online, ainda assim foi um relacionamento superficial. Louco seria você
em preferir se relacionar com uma pessoa, se contentar com o relacionamento de uma pessoa que está a quilômetros de distância de você, só porque é possível assistir pelo celular. É horrível isso. Temporariamente isso é bom, acaba diminuindo a saudade, acaba nos ajudando a ver, a colocar a conversa em dia, coisa que no passado isso não tinha. Hoje é possível, na tela do seu celular, você ver quem está lá nos Estados Unidos, quem está lá no Japão, quem está onde, em qualquer lugar do mundo. Mas é impossível uma igreja ser dirigida por meio online. É impossível ter uma interação com os irmãos, com os pastores, com os líderes, de forma online somente. Porque é um relacionamento superficial, é um relacionamento frágil. Mas ficamos assim durante 4, 5 meses. E depois de uma palavra do nosso pastor, ele reuniu com a liderança, reuniu com cada um de nós, e falou: não, nós vamos voltar. Vamos voltar aos cultos presenciais. Vamos voltar às atividades em célula, presencial. Claro, sempre respeitando todas as normas de saúde, sempre respeitando a higienização, sempre respeitando o distanciamento. Vocês são testemunhas de que procuramos aqui na igreja seguir à risca, o máximo possível, todas as orientações. E durante os últimos meses, nós fomos voltando aos poucos. E perdoe aí a analogia, e aí talvez você vai entender o porquê de toda a introdução histórica. Mas esse vírus, de alguma forma, nos deixou exilados. De alguma forma esse vírus nos escravizou, nos tirou da nossa terra, nos tirou do nosso convívio, nos tirou da igreja, e nos levou cativos, nos levou prisioneiros para um lugar. Mas agora, debaixo de uma palavra pastoral, do anjo dessa igreja, nós voltamos. E temos procurado agora reconstruir novamente o templo. Mas não só um templo físico. Não se trata agora de um templo físico, como foi no passado, em que o povo de Israel queria reconstruir o seu templo. Se trata agora de um templo espiritual. Se trata agora de uma reconstrução da minha vida e da sua vida. Quantos não chegaram aqui após esses 5 meses com a sua vida destruída? Quantos não chegaram aqui após esses 5 meses de isolamento social com a sua vida por um fio, o seu casamento destruído? Quantas pessoas tiveram tantas lutas, lutaram contra a depressão, contra o isolamento, contra a solidão, contra a perda de empregos, diminuição de salário? Quantos não sofreram consequências durante esse tempo e precisavam agora serem reconstruídos? Mas veja, tal qual a história nos conta, na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós somos desafiados pelos profetas dessa igreja, pastor André, pastor Marinho, pastor Mário, os líderes de célula, eu, Kelly, quando nós somos desafiados pelos profetas dessa igreja a essa reconstrução, se levantam inimigos, querendo impedir essa reconstrução. E esses inimigos podem ser de tantas ordens, podem vir de tantos lugares esses inimigos, tentando impedir. Quer um exemplo prático? Talvez quando você falou assim, eu vou voltar para a igreja, está lá tendo culto presencial, alguém deve ter falado, você é louco, aglomeração, vai correr o risco de ser contaminado, vai correr o risco de pegar aí essa praga, não vai na igreja, assiste online mesmo. Olha a suposta ajuda que nem nós encontramos. Não, nós estamos aqui para ajudar. Assiste online mesmo, fica na sua casa. Não vai ter contato com ninguém não. Veja, meus queridos, que o culto online, mais uma vez, ele era para socorrer um período emergencial. E ainda está sendo esse período.
Nós ainda não nos livramos dessa praga, ainda estamos enfrentando ela. Então, ainda assim, esse culto online, ele é uma ferramenta para nós, mas ele nunca vai substituir o calor humano, estarmos aqui, o cheiro, o toque, que agora a gente está recluso, não pode, temos que tomar os cuidados, mas nada vai substituir estarmos aqui sentindo uma atmosfera. Por isso que os nossos cultos começaram então a crescer. Por isso que então 100 pessoas já não estava dando, estava tendo que fazer 2 cultos, vamos para 150, com todas as recomendações, vamos um pouquinho mais, com todas as recomendações, e assim foi em cada culto, obedecendo rigorosamente todas as recomendações. Só que aí nós temos 3 grupos de pessoas. Nós temos o grupo das pessoas que acaba não estando nem aí para o vírus. Não existe esse negócio de vírus não, é balela, isso aí é briga política, foi o Lula que inventou, foi o Bolsonaro que inventou esse vírus aí, não existe. E aí o negacionismo, a incredulidade, acaba fazendo com que as pessoas não tomem os cuidados necessários. Há outro grupo de pessoas que acabam sendo radicais demais, e aí não cumprimenta ninguém, não abraça ninguém, não sai da sua casa, fica isolado, foge de todos, ninguém pode visitar, ninguém pode chegar, nem filho, nem nada, ninguém. Eu estou isolado, meu Deus do céu, não posso ver, tenho medo de ligar a televisão e o vírus pegar pela televisão, de tanto medo. E tem o terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que entendem que a vida não pode parar, que a vida tem que continuar, obedecendo todos os cuidados, obedecendo todas as orientações, uso de máscara, distanciamento, higienização, mas a vida tem que continuar. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar fugitivo desse vírus. Eu tenho que seguir com a minha vida, eu tenho que seguir com o meu trabalho, eu tenho que seguir com minhas obrigações, eu tenho que seguir com a minha reconstrução, a reconstrução do meu templo, da presença de Deus na minha vida. E por isso que você está aqui nessa noite, por isso que você tem vindo. E diante disso tudo, aquilo que a gente já tinha desistido, falou, esse ano não dá para fazer conferência. Mas o Espírito nos visitou de tal forma, com uma inspiração, com o tema, com as coisas, e um alinhamento entre liderança pastoral, da rede de jovens, a gente alinhados todos num propósito, a gente falando o tema, sendo confirmado esse tema, não só na nossa igreja, mas eu lembro que quando a gente falou o tema, o pastor Marinho teve uma visão, no primeiro dia que a gente falou o tema para ele. De lá então, quantas coisas não aconteceram confirmando aquele tema, confirmando o nosso desafio. Nós não íamos fazer a conferência mais esse ano por conta de tudo, mas nós estávamos vendo, estávamos sendo impulsionados pela presença de Deus, e por um propósito, porque a gente sabia que havia corações destruídos, templos em ruínas, que precisavam ser reerguidos, que precisavam ser reconstruídos. Por isso que nós usamos como tema o versículo que fala sobre reconstrução, porque nós estávamos vendo corações destruídos, não só por causa da pandemia, talvez isso foi uma gota d'água, mas de coisas que estavam vindo há anos, nas famílias, no relacionamento de filhos com pais, corações sendo destruídos. Quantos jovens não chegaram em casa logo depois que deu uma liberada maior na questão da pandemia, foram em casa falando, Lucas, eu estou com a minha vida arrebentada, eu desisti de tudo nesse meio tempo, eu saí com um monte de mulher, eu me entreguei à bebida, eu me entreguei às drogas, porque eu não aguentei ficar sozinho. O que a gente faz com um coração desse? Assim que acabar a pandemia, a gente cuida de você. Será que teria tempo? Lucas, eu não estou conversando com os meus pais, eu estou arrebentado, minha casa, meu pai só briga comigo, minha mãe só briga comigo, a minha mãe está me abandonando, meu pai... Não, mas calma, depois da pandemia a gente resolve, ano que vem está aí já, 2021 já está aí, a gente resolve, aguenta mais um pouco, estou orando por você, irmão. Não, havia algo no nosso coração, uma paixão,
havia algo no nosso coração que nos motivava a nos colocar na linha de frente, a assumir os riscos, porque nós estamos sempre cientes dos riscos, e direcionados para uma palavra, seja pastoral, seja do próprio Deus. Nós falamos, não, mas vamos realizar com muito cuidado, vamos realizar com todas as precauções possíveis. E assim nós realizamos cada culto e realizamos a nossa conferência, com todos os cuidados possíveis. Quem estava aqui na conferência viu. Porém, todavia, os casos vão diminuindo, as pessoas vão se relaxando, vão liberando mais. Antes era só um toquinho, aí depois já vai liberando um abraço, um aperto de mão. Quando vai ver já está dividindo o copo, já está dividindo, não estou falando que isso aconteceu aqui, mas estou falando assim, no seu dia a dia, na sua casa. Antes não podia, não, agora já abraça, já vê, já... E isso de alguma forma acaba refletindo aqui na igreja. E infelizmente, ou por coincidência, não sei, acabou tendo um número razoável de pessoas que pegaram o Covid. Hoje nós temos aí cerca de 15 pessoas testado positivo, e mais umas 5, 6 aí que estão sob suspeita. Inclusive, como um bom capitão do barco, do navio, né? Nosso pastor Marinho também está como suspeita. Não quis deixar ninguém passar por isso sozinho. Ele falou, não, também abraçou, falou, quero pegar o Covid aí para não deixar ninguém sozinho. Ele também está sob suspeita, está tomando medicamento, começou a aparecer alguns sintomas, e ele vai fazer o exame, eu acho que essa semana, para tirar a prova aí. 15, 16 pessoas, que seja 20. E aí começam os inimigos a se levantarem. E aí começa algumas críticas, algumas zombarias, tentando impedir novamente a reconstrução desse templo. Quero te dizer que em João 10:10 diz que o diabo ele tenta roubar, matar e destruir. Você já ouviu isso centenas de vezes. E essa é a ação de Satanás. Ele tenta matar, roubar e destruir. Não necessariamente a tua vida, mas pode ser áreas da sua vida. Quantos não estão aqui com suas emoções mortas? Quantos não estão sofrendo tanta tristeza no coração que está morto? Não tem mais alegria, não tem mais prazer na vida, não tem mais desejo. Sofreu tantas coisas que as suas emoções estão mortas. Uma tristeza invadiu o seu coração, não vê esperança, não vê alegria, não vê ânimo. O que impera é a tristeza. Acaba valorizando a perda, acaba valorizando as tragédias, acaba valorizando o que aconteceu de ruim. Seus olhos são só para as coisas ruins. Porque o Satanás tem esse objetivo, matar, e não necessariamente matar a pessoa fisicamente, mas matar talvez as emoções dessa pessoa. O diabo quer roubar também tantas coisas de nós. Talvez o diabo roubou da sua família o diálogo. E eu quero te dizer que o silêncio pode ser fatal dentro de uma família. Quando não há mais comunicação numa família, é o começo do fim. Não existe um lugar onde as crises cresçam mais que um ambiente de silêncio. O silêncio afasta os próximos, levanta suspeitas, gera estranheza entre os conhecidos. O silêncio faz com que ruídos se tornem em discursos. Sem comunicação não há mais paixão. E talvez Satanás foi lá e roubou o diálogo da sua família. E você está vivendo no silêncio.
acaba não falando muito mais coisa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, vai deixando a vida seguir. E esse silêncio vai se tornando ensurdecedor dentro da tua casa. O diabo também destrói relacionamentos. O pastor Marinho pregou aqui sobre o livro de Cânticos, né? E ele falou: Lucas, tem muitas coisas. O livro de Cânticos é um livro muito rico. Começa a ler que você vai ver, né? E aí eu me lembrei de uma passagem que se encontra lá em Cânticos, capítulo 2, versículo 15, que fala das raposinhas. Cânticos 2:15, olha o que diz o texto. Apanhem, 2:15. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Sabe o que são essas raposinhas? É a ação de Satanás para destruir. Satanás quer matar, quer roubar, quer destruir. Talvez Satanás matou suas emoções, talvez Satanás roubou o diálogo entre você e seus familiares, ou talvez Satanás, como uma raposinha, está destruindo a flor antes dela dar o fruto. A raposinha, esse texto diz que a raposinha vai lá, e a videira está lá dando a flor, e antes de dar o seu fruto, a raposinha vai lá e destrói a flor. Antes de ser, antes daquilo que era para ser, vir à tona, a raposinha vai lá e destrói. Sabe o que é isso? No ambiente familiar, por exemplo, as raposinhas são os pequenos problemas não resolvidos. São aqueles problemas que você vai deixando, e eles se tornam destruidores dentro de você, dentro da sua família. Se as flores forem destruídas, não haverá fruto, não haverá uvas, não haverá vinho. E as raposinhas querem fazer isso. E aí eu pergunto para você, na hora da morte, na hora da perda, pelo roubo, na hora da destruição, para qual lugar você vai? Qual é o seu refúgio? Qual é o lugar que você vai se socorrer? Qual é o lugar que você consegue se sentir protegido? Na hora da tragédia, na hora da dor, na hora que Satanás vai com as suas raposinhas destruir, na hora que há perda, na hora que há morte, na hora que a sua vida está em ruínas, para onde você vai? Qual é o lugar que você corre? Qual é o lugar que te dá esperança? Se você seguir o texto, palavra de Deus, o primeiro texto que a gente leu, Zacarias 9:12, por favor. O que diz lá? Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros da esperança. A palavra de Deus para essa noite é para que você possa voltar ao seu lugar de refúgio, o seu lugar de proteção, o seu lugar onde há esperança, onde você pode encontrar refúgio. Vivemos esses dias terríveis, vivemos todo esse tempo sofrendo todas essas lutas de isolamento, de lutas de perseguição, tudo que isso está acontecendo em relação a esse vírus, mas existe um lugar de esperança para nós. Existe um lugar onde nós podemos ir ao encontro dos braços do Pai e nos refugiarmos a essa esperança. Talvez você está sofrendo toda essa dor, talvez está sofrendo toda essa tristeza, essas perdas no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, tantas coisas que podem estar te atacando, te ferindo. Mas eu quero te dizer, há um lugar de esperança, há um lugar onde eu e você podemos nos refugiar, se você for um prisioneiro da esperança. Porque talvez você esteja sendo um prisioneiro do medo, talvez você esteja sendo um prisioneiro da desesperança. Mas hoje, o que Deus está me motivando a falar, seja um prisioneiro da esperança.
Seja uma pessoa que tem esperança para reconstruir o templo dentro de você, o lugar de habitação do Espírito Santo dentro da tua vida. Restaurar, ainda que se levantem inimigos, ainda que nós nos deparamos com a morte, ainda que nós venhamos enfrentar desafios gigantes, ainda que nós corramos o risco de morrer, se levante, corra para uma fortaleza de esperança. Qual é a nossa fortaleza de esperança? Qual é o nosso abrigo? Como foi cantado hoje aqui, eu me rendo aos pés de Jesus. É para Ele que eu corro, é para Ele que eu vou quando o inimigo se levanta contra mim, tentando me matar, tentando me destruir, tentando me ferir, tentando me roubar. Eu corro para onde eu encontro esperança, e é nos braços de Jesus. Mas há inimigos querendo impedir essa reconstrução, há inimigos que se levantam querendo causar medo no seu coração. Ou você acha que toda essa situação que está vindo à tona agora não é uma estratégia de Satanás querendo nos enfraquecer, querendo causar medo? Pastor Marinho está se esgoelando aqui para que nós possamos nos romper em adoração, e muitos fazendo pose, muitos ensaiando uma pose, louvar quietinho, sendo que poderia rasgar o coração na presença do Senhor. É onde nós corremos para o nosso abrigo de esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Mas o que acontece? Não, vamos criar um surto de coronavírus, não na cidade. Não vamos causar um surto no Brasil. Não vamos causar um surto no estado. Não, vamos causar um surto dentro da igreja. É claro que a culpada é a igreja. Ora, afinal, estava todo mundo lá na igreja. Ninguém se reuniu nos bancos, ninguém se reuniu nos lanchódromos da vida, nos restaurantes da vida, ninguém foi no shopping, ninguém foi para a praia, ninguém foi em outro lugar, é só na igreja que é a aglomeração. E aí o culpado é a igreja. O que é isso? São vozes das desesperança, querendo nos impedir. Lucas, mas foram 15 pessoas aqui. Sim, eu sei. Eu sei. Mas eu quero te dizer que aquilo que nós vivemos desde o primeiro culto do retorno, e o que nós temos vivido em cada culto, em cada encontro, o que nós vivemos na conferência, como uma irmãzinha escreveu lá no grupo dos jovens, o que nós estamos sentindo nem se compara aos sintomas do Covid. O que nós estamos vivendo, o que nós vivemos na conferência, o que nós vivemos em cada culto, nem se compara a esses sintomas do Covid. E eu quero te dar uma palavra. Dos 15, 16 aí que foram testados positivos, e dos 5 que ainda estão sob investigação, sob suspeita, todos tiveram um ou outro dia mais difícil, mas todos estão bem. Todos estão com uma recuperação acelerada, imediata. Eu não tenho 15, 16 contaminados pelo Covid. O que nós temos é 15, 16 testemunhas daquilo que Deus está fazendo. E eles vão falar aqui, vão poder falar da mão poderosa de Deus. Mas talvez a sociedade não vai entender. Talvez as pessoas vão chegar e falar: Lucas, mas realizou essa conferência, está realizando esses cultos no meio de uma pandemia, né? Não poderia ter esperado um pouco mais? Não poderia deixar mais para o ano que vem? Será que não era melhor se a gente se estruturar melhor e não fazer essa conferência? Vamos deixar para o ano que vem. Tem alguns que até falaram: eu ajudo você o ano que vem a fazer essa conferência. Não vamos fazer agora não. Será que não é bom a gente ficar um pouquinho mais em casa? Está tão gostoso ficar em casa. Esses são os profetas da desesperança. São os publicitários do terror. Quanto pior a situação, quanto pior, melhor para eles. É mais publicidade, vendem mais jornal. Querem vender um jornal.
mas nós somos os prisioneiros da esperança. Eu sei que a palavra prisioneiro pode parecer para você forte demais, mas eu quero que você veja a esperança como uma paixão. E eu sei que você já se apaixonou na vida. E eu sei que quando você estava apaixonado, você fez loucuras de amor. Quando nós estamos apaixonados, quando nós somos motivados pela paixão, nós ficamos cegos, nós fazemos coisas que nós nem imaginamos. Seja um apaixonado por Jesus. Seja um apaixonado pela esperança que Deus coloca no seu coração. Seja uma pessoa que vai realmente continuar se colocando à frente. Porque, meus queridos, o que nós vivemos aqui esses dias são dias de glória, dias da presença palpável de Deus. Você já viu Jesus? Viu mesmo Jesus? Pois então, teve pessoas que viram Jesus aqui nessa conferência. Teve pessoas que falaram assim: eu olhei para o chão e vi uma sandália de couro. E aí eu fui olhando um homem de vestes brancas. O pastor Marinho falou, eu olhei aqui e falei: Senhor, o pastor Marinho sempre falando a oração dele, para que a conferência, o centro fosse Jesus. E no primeiro dia, no primeiro momento, ele abre os olhos, e quem que ele vê aqui no centro? Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nós fizemos a conferência no tempo certo, no momento certo. Porque pergunte para quem estava com um casamento por um fio e viu o seu casamento começando a ter uma esperança. Pergunte para quem estava vivendo em prisões e foram libertos durante cada culto, foram libertos na conferência, estão vivendo em liberdade. Pergunte para aqueles que estão provando hoje de uma mesa, um banquete do Senhor, que até então estavam afastados, longe desse banquete, mas em cada culto, na conferência, viram que existe um lugar especial para eles, e eles se reconciliaram com Deus. Quanto tempo o perdão pode esperar? Quanto tempo o perdão pode esperar? Será que pode esperar mais um dia? Um mês? Um ano? Quanto tempo pode esperar o perdão? Será que ele pode esperar até a pandemia acabar? E se o ofensor, aquele que precisa do perdão, morrer? E se a pessoa que nós precisamos liberar perdão não estiver mais aqui? O perdão ele tem que ser imediato. Tudo isso que eu estou falando para vocês, meus queridos irmãos, é porque tudo isso é o que tem acontecido em cada culto, na conferência, em cada célula. A gente precisava fazer um culto só de testemunhos, de tudo que Deus está fazendo, para vocês sentirem o coração arder, de paixão. Tem uma pessoa que falou, mandou mensagem para nós, falou assim: os meus pais estavam separados. Meu pai estava separado, ele abandonou minha casa, foi embora. E ficou eu também me mudei da minha casa, ficou minha mãe sozinha e meu pai sozinho. E aí eu vim nessa conferência. E na hora do perdão, da palavra do perdão, eu senti algo tremendo. Que eu senti que eu não precisava liberar perdão, eu não lembro mais ou menos o contexto, eu sei que ela foi tocada pela palavra do perdão. E ela sabia que o perdão precisava reinar na casa dela. Acabou a conferência, cada conferencista aqui, conferentista, sei lá, cada pessoa que participou da conferência recebeu um tributo para o pai e para a mãe. E ela falou que quando ela entregou esse tributo para os pais, houve ali um quebrantamento. E os pais se reconciliaram. Isso é uma das obras que Deus realizou. Fora pessoas que foram lá pedir perdão. Teve uma avó que ligou para nós chorando. Falou assim: eu quero agradecer porque o meu neto está transformado. O que eu estou vendo na vida do meu neto, eu nunca vi. O que Deus fez, o que Deus está fazendo na vida do meu neto pediu perdão para a mãe, pediu perdão para mim, se reconciliou. E assim Deus está fazendo com tantas vezes, são tantos testemunhos
que eu nem anotei, porque eu estou falando aqui agora para vocês que me veio no coração, mas foram tantos testemunhos que nós temos ouvido, e nós íamos ficar parados por causa de uma pandemia. Então, meus queridos, é claro que todas as vezes que nós nos levantarmos, haverá um inimigo. Quanto ainda poderíamos viver sob o medo? Eu já falei e volto a repetir, o medo é a fé no Deus errado. Quanto tempo ainda poderíamos viver sem propósito na vida? Como eu escrevi lá na Rede Tree, teve alguém que disse: eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Você sabe o que nós temos feito em cada culto? Em cada momento de encontro, em cada célula? Sabe o que nós estamos fazendo? O que nós fizemos na conferência? Foi dar um propósito para as vidas. Foi dar uma direção. Foi dar algo que pudesse talvez custar até a vida. Mas, mais do que isso, eles não viveriam mais uma vida trágica. Eles teriam um propósito nas suas vidas. Lucas, e as pessoas que já morreram por causa desse vírus? Meus queridos, nós nos entristecemos. Nós não queremos que ninguém morra. Nós não queremos que ninguém sofra as consequências de morte por causa de vírus ou por qualquer outra coisa. Nós não queremos que as pessoas venham a sofrer isso, é claro que não. Mas eu quero dizer, Deus tem um propósito. Deus restaurou propósitos, que se a pessoa talvez morrer, ela morreu com um propósito, sabendo daquilo que ela representava para Deus. Melhor do que morrer sem propósito, morrer perdido, sem perdoar, sem se reconectar com seus familiares. É claro que eu não estou falando aqui que agora pode todo mundo morrer, não. Mas eu estou falando aqui de uma esperança, de algo que Deus colocou no nosso coração. Mas eu quero te falar mais uma coisa. Nessa reconstrução do templo, nós tivemos vários personagens importantes. Tivemos Zacarias, Ageu, nós tivemos Esdras. Mas logo depois da reconstrução desse templo, e ele foi reconstruído, e fizeram uma festa linda de adoração ao Senhor, levantou-se uma outra pessoa. Uma outra pessoa responsável agora por uma outra reconstrução. Neemias. Neemias se levantou agora com outro objetivo. O templo estava reconstruído, e agora Neemias se levanta para reconstruir as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Por quê? Porque até então a cidade estava sem proteção. Nós falamos isso na conferência. Muros significa proteção. E Neemias fala: nós precisamos reconstruir aqueles muros de proteção. E quando eu falo de muros, e quando eu falo de proteção, trazendo para esse paralelo que nós estamos trazendo hoje aqui, nessa noite, eu tenho que dizer, meus queridos, não adianta o coração seu, o templo, o seu altar, porque hoje, como eu falei, nós não temos um templo físico, nós temos esse lugar aqui que nós nos reunimos, mas hoje, cada um de nós é templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos morada de Deus. Cada um de nós. Mas eu quero te dizer, não basta você reconstruir apenas esse altar do seu coração. Você precisa reconstruir os muros de proteção. Em analogia a esse vírus, é isso aí que nós estamos passando. O que seria a proteção? Nós redobrarmos nossa atenção com a máscara, álcool em gel, o distanciamento. Pastor Marinho já havia dias que estava falando, ele já tinha comentado comigo, ele falou assim: eu estou sentindo o pessoal relaxando um pouco no cuidado. A gente precisa, e se vocês repararem, nos últimos um mês ou até um mês e meio, quase todo domingo a gente estava reforçando os cuidados. Porque a gente via que o pessoal era tentado a dar um abraço mais achegado, a conversar mais com a máscara abaixada. E isso de alguma forma gerou um relaxamento. Não só da igreja, talvez lá fora, quando você foi no banco, quando você foi conversar com alguém, talvez
que isso fez com que alguém se contaminasse e viesse aqui e acabasse aí prejudicando, aumentando aí os casos. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos proteger e continuar nos protegendo desse vírus, porque ele é real. Nós precisamos estar cercados de toda a proteção. Neemias se levantou para reerguer os muros de Jerusalém. Nós precisamos nos proteger com muros que possam nos livrar disso aí. Mas nunca, em nenhum momento, nós temos que ficar com medo. Medo é a fé no Deus errado. Esse vírus não pode nos paralisar. Esse vírus não pode interromper aquilo que nós iniciamos nesse lugar. Aquilo que nós estamos fazendo. E eu estou falando iniciando porque é verdade. Nós estamos só iniciando. Nós só estamos no começo, meus queridos. Se preparem, porque essa igreja vai avançar. O povo de Deus vai avançar. Vocês ainda vão ver coisas tremendas. Se vocês acham que a conferência foi tremenda, se vocês acham que cada culto é tremendo, se preparem, porque nós somos prisioneiros da esperança. Nós estamos com as nossas expectativas lá no alto, para coisas grandiosas que Deus vai fazer neste lugar. Deus está levantando um povo que vai impactar a cidade de Pirajuí. E você pode fazer parte disso, ou pode assistir de fora. Mas se prepare para as grandes notícias que virão através dessa igreja. Eu não falo por orgulho, mas eu falo porque nós estamos com uma visão alinhada ao céu. Nós estamos com as nossas expectativas lá no alto. Esse vírus, isso que aconteceu, não nos desmotivou, não nos parou, muito pelo contrário. Só nos motivou a continuar ainda mais. Só nos motivou a traçar metas maiores ainda para aquilo que Deus pode fazer através de cada um de nós. Nós estamos rumando para a vitória. E você está sendo convidado a ser um prisioneiro da esperança, a correr para os braços do Pai, a viver de modo esperança. Eleve o nível das suas expectativas. Pare de andar com medo das notícias ruins. Nossa, mas foram 15 pessoas, 20 pessoas. Talvez você vai ouvir algumas queixas, talvez você vai ouvir algumas críticas contra a igreja. E qual vai ser a sua resposta? Ah, é mesmo, eu acho que exageraram, acho que devia ter parado. Falei, meu irmão, se alguém chegar para você e falar assim, olha, o que Deus está fazendo naquele lugar, o que Deus está fazendo em cada coração, em cada vida, vale a pena o risco. O risco vale a pena. Mas é preciso nos proteger. Nós não podemos relaxar. Porque basta uma brecha, como nós vimos, por causa de um relaxamento. Porque o relaxamento não foi do diabo, não. O relaxamento foi nosso. O diabo só aproveitou a deixa. Basta um relaxamento que o diabo vai querer nos envergonhar. Como eu falei no começo, ele é especialista em querer manchar tudo aquilo que Deus faz de bom. E uma brecha nossa, aconteceu isso aí. Mas glória a Deus, que todos que estão com os sintomas, todos que testaram positivos, estão bem, estão se recuperando. E assim vai continuar. Amém? Nós só estamos no começo, meus queridos. Muitas coisas ainda vai acontecer. Isaías 43:19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo algo novo. Se a sua vida está num deserto, se você foi vítima das operações, dos ataques de Satanás, se você está morto, se você está destruído, se você foi roubado, se prepare, levante seus olhos, aumente as suas expectativas, porque não vai ser um vírus que vai atrapalhar o que Deus vai fazer na sua vida. Não está amém não, porque eu quero que você vibra mais, eu quero que você aplauda ao Senhor, eu quero que você glorifique a Deus. Eu quero te dizer que nós temos expectativas em vocês. Nós, pastores dessa igreja, temos expectativa em cada um de vocês. Veja essa pesquisa. Em uma experiência em São Francisco, 3 professores escolheram 90 alunos que a direção da escola disseram que eles tinham o QI mais elevado.
90 alunos. Em um ano, esses 90 alunos tiveram um aproveitamento 30% superior aos demais alunos. Pegaram 90 alunos, falaram para eles: olha, vocês têm o QI mais elevado. Vocês têm o QI, vocês são os alunos mais espertos aqui. Vocês são os alunos mais inteligentes. Em um ano, esses 90 alunos tiveram um rendimento maior do que os demais alunos. Mas olha só, eles não eram os melhores. Eles só tinham as maiores expectativas de que seriam os melhores. Eles foram escolhidos de forma aleatória. Eles não foram escolhidos, foi uma pesquisa que fizeram, não pegaram os 90 melhores, pegaram 90 de forma aleatória. E aí eles colocaram uma expectativa: vocês são os melhores. Em um ano, aqueles 90 tiveram 30% mais do rendimento de toda aquela escola. Conclusão: as pessoas tendem a emitir o comportamento que se espera delas. Nós estamos nos colocando na linha de frente, porque nós temos expectativas que existe uma geração corajosa nessa igreja, existe uma geração valente, uma geração vitoriosa. Enquanto muitos estão falando que essa geração já não presta mais, já não tem mais esperança, nós acreditamos nessa geração. Por isso nós nos colocamos na linha de frente, ressalto, com todos os cuidados, com todas as orientações. Mas nós acreditamos em cada jovem dessa igreja, acreditamos em cada adulto, em cada idoso, em cada criança dessa igreja. Nós acreditamos e sabemos que eles serão a geração esperança, igual o pastor Mário pregou aqui um dia. Geração esperança. No mundo que está sendo bombardeado por Satanás, por vírus, por divórcios, por filhos nas drogas, nós cremos numa geração esperança. Por isso você precisa elevar as suas expectativas. Você precisa mudar o seu foco. Isso só é gerado no coração dos corajosos, dos valentes, dos esperançosos, dos apaixonados. Seja apaixonado por Cristo, não tenha medo. Não tenha medo das vozes que querem atrapalhar a reconstrução do templo, porque muitos vão se levantar. Vai chegar notificação, vai chegar zombaria. Um jovem foram lá entregar a cartinha lá do teste positivo, e o cara falou: você é da Batista, né? Com ar de zombaria. Aí esse jovem falou: não, eu sou. Tem mais um da Batista para entregar. Haverá zombarias, haverá críticas, mas nós temos que saber que nós estamos fortalecidos no Senhor. Veja que se nós ficarmos com medo, o resultado do medo é a desesperança. Quando você abraça o medo, fica cego para enxergar as promessas de Deus na sua vida. Mas como disse o profeta Zacarias: retornem ao lugar de fortaleza aqueles que têm esperança. Você está preparado para retornar para o seu lugar de segurança? Retorne a sua força ao lugar de segurança, ao seu refúgio. Aumente as suas expectativas. Expectativa é o que você aguarda da sua vida. Expectativa é a esperança. O que você aguarda da tua vida? O que você espera? Qual é a expectativa para a sua vida amanhã? Vou acordar, vou fazer minhas coisas. Eleve a sua expectativa. Coloque algo no seu coração. Qual é a expectativa para o seu casamento? Meu casamento já foi para o saco, Lucas. Eleve a expectativa do seu casamento. Fala: meu casamento pode ser restaurado. Você é um prisioneiro da esperança. Você está lá amarrado à esperança que é Jesus. Você não é um prisioneiro do medo. Qual é a sua expectativa em relação aos seus filhos? Meu filho não tem jeito. Meu filho está na bebida, meu filho está na droga, meu filho está com um namorado que, minha filha está com um namorado, meu filho está com uma namorada que é um terror. Eleve as suas expectativas. Mude o foco. Seja um prisioneiro da esperança para a sua família. É o que nós falamos aqui para cada jovem na conferência. Seja um abençoador. Mude a atmosfera da sua casa, do seu lar. Expectativa é um desejo forte, uma fome, um ardor, uma compulsão, algo que lhe empurra para o seu objetivo. A expectativa é uma inquietação inspiradora que nos move e que nos motiva a nos erguermos acima da circunstância para alcançarmos algo maior que temos.
Quais são as suas expectativas? Esperança é a antecipação alegre de alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer. Ela se torna uma atmosfera que atrai as promessas. As coisas boas não acontecem apenas porque são boas coisas. As coisas boas acontecem porque alguém na terra disse amém ao que está sendo dito no céu. Eu quero dizer amém para a sua cura. Eu quero dizer amém para aquilo que Deus está falando lá no céu para a sua vida. Deus está falando um casamento restaurado. Deus está falando filhos abençoados. Deus está falando restauração de emprego. Deus está falando de uma restituição da sua renda. Tudo em dobro para a sua vida. E eu falo amém. Se no céu está falando amém, eu falo amém para a tua vida. Aumente as suas expectativas. Pare de ser refém do medo. Veja que a esperança se torna o ventre da sua fé. A esperança se torna o ventre onde a fé se manifesta. Tira o medo do seu coração. Coloque a esperança em Jesus. Coloque a sua esperança em Jesus. Abra em Zacarias 4, 6, 10. O Senhor disse a Zorobabel, lembra quem que é Zorobabel? Aquele governador que levou o povo à reconstrução do templo. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não estou falando para você atacar as pessoas que vão nos criticar, que vão talvez zombar. Não é pela força, não é preciso... Pastor Marinho deu uma palavra para os líderes e quero aqui transmitir essa palavra. A função de advogado já está preenchida por Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa de advogado para ele. Jesus Cristo quer testemunhas. É essa função que eu e você desempenhamos. Testemunhas. Daqui a pouco nós vamos ter 15, 16, 20 testemunhas falando que sobreviveram a essa praga. Como nós já temos muitas testemunhas aqui que já pegaram e já estão livres, já estão bem. Muitos que estão aqui já estão livres dessa praga, já pegaram e já estão bem. E glória a Deus, porque essas pessoas que hoje pegaram também estão em isolamento, esses 15, 20 pessoas, inclusive a minha mãe, todos estão bem. Todos estão tomando os cuidados, todos estão se recuperando. Um dia às vezes é um pouco mais difícil, um dia tem uma coisinha mais difícil, mas todos estão caminhando para o bem, para a cura, e eles vão obter a cura, eles vão obter. Então você não precisa responder, você não precisa se defender a igreja. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Sabe o que você vai falar? Espera, meu querido, espera, esperança. Espera, eu sou prisioneiro da esperança. Algo novo está vindo. Essa igreja vai avançar. Veja a continuação do texto. Olha o que o Deus diz. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, Zacarias está falando, né? As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Não despreze o dia das pequenas coisas. Talvez você achar que vir no culto é uma pequena coisa. Talvez você ache que vir na igreja é uma pequena coisa. Não despreze o dia das pequenas coisas. Hoje eu não vou, vou acompanhar o resultado das eleições. Não preciso ir na igreja hoje não. Eu tenho certeza, eu quero te dizer uma coisa. Pelo menos todos passaram para nós. Esses 15, 20 pessoas que estão isolados por causa desse Covid, o coração deles está ardendo porque queriam estar aqui.
Tem gente que daria tudo para estar aqui. E tem muita gente desprezando. É um pequeno culto. É um culto de quinta-feira. É um culto de domingo. Não precisa ir não, está chuvoso. Eu quero saber quem que vai ganhar. Se é o fulano, se é o meu candidato, se é o candidato do outro, se é o candidato... Quem ganhou? Não despreze as coisas. Essa igreja só está começando, meus queridos. Ainda há tantas coisas que Deus tem que nos dar. Por favor, abra em Zacarias 14, 9. Há tantas coisas que Deus... Nós estamos direcionados pelo Espírito Santo. Nós estamos com uma meta, com uma direção. Ainda só estamos no começo. Essa igreja vai avançar em tantas áreas nessa cidade, que você, se estiver de fora, se desprezar as pequenas coisas, esse começo, se você desprezar aquilo que nós estamos vivendo, você infelizmente vai assistir de longe o que Deus vai fazer por meio dessa igreja, por meio dessa geração. Os projetos, as visões apostólicas pelos pastores dessa igreja, pelos líderes, é de crescimento exponencial. É de conquista, é de avançar territórios, é de saquear o inferno. Como eu escrevi lá na Rede Tree, se não for para saquear o inferno, eu fico em casa comendo pipoca, assistindo Netflix. Eu me levantei, coloquei minha cara, coloquei na frente aqui, na linha de frente, porque eu creio, eu tenho expectativas daquilo que Deus está fazendo. Terminamos as conferências com 15, 20 contaminados, mas com 230 jovens restaurados. E em cada culto que nós saímos daqui, somos transformados, somos cheios da presença do Senhor. Isso não anula, mais uma vez, o cuidado que nós temos que tomar. Isso não anula a nossa responsabilidade. Isso não anula o dever que você tem para com o próximo. Porque às vezes você fala, eu estou bem, eu já contaminei, mas você pode contaminar outra pessoa. Você pode atingir outra pessoa. Não basta reconstruir o templo, temos que reconstruir os muros de proteção. Foi devido a um relaxamento que isso aconteceu. Que você possa se proteger. Porque nós estamos caminhando para um propósito. Sabe qual que é o propósito? Olha o que diz esse texto. Sabe qual vai ser o final glorioso? Quero que você eleve as suas expectativas para aquilo que Deus tem para nós. Talvez a sua vida está totalmente ferida. Talvez a sua vida está totalmente em dano, em prejuízo pelo roubo que Satanás colocou. Está tantas raposinhas destruindo a flor, que você não está mais vendo fruto na sua casa. Você não está mais vendo fruto no seu trabalho. Você não está mais vendo fruto. Talvez você foi atingido de várias formas por Satanás, mas eu quero te dizer uma coisa, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós não vamos retroceder, porque nós não queremos deixar o slogan que muitos usam, mas nós também queremos, não deixaremos ninguém para trás. Nós somos prisioneiros da esperança e queremos levar vocês para um patamar, e nós também queremos ir para um patamar maior. Trace uma nova meta na sua vida. Traça uma nova régua. Chega da mesmice. Chega de viver uma vida medíocre, uma vida mediana. Medíocre e mediana não há diferença. Comece a viver uma vida vitoriosa. Comece a viver uma vida onde há só um rei. Deixe a função de rei da sua vida. Deixe a função de sabedor da sua vida, de grande conhecedor da sua vida. Deixe o único rei entrar na tua vida. Olha para aquilo que nós estamos caminhando. Veja esse texto. Zacarias, último texto de Zacarias, por favor. 14. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Nós estamos caminhando, nós estamos restaurando o altar no nosso coração, para que só um rei habite, o Senhor Jesus, o vitorioso. Você pode adorar o Senhor comigo, declarando isso? Se você é um prisioneiro da esperança, se levante e cante essa canção.